Vasco faz acordo com a PGFN e vai ter um desconto milionário na sua dívida. O que tem de verdade nessa notícia? Por que essa notícia tomou conta das páginas, dos canais, da mídia tradicional, vindo com o Capello, que é o partidário aí da Rede Globo, né? Partidário aí, o cara que puxou saco, puxou a sardinha, passou o pano para essa gestão Salgado, com uma entrevista com o José Bulhões, que é VP jurídico do Vasco, explicando o sucesso dessa operação. Eu vou desmascarar mais uma vez essa gestão nesse vídeo, trazendo a própria entrevista do Capello, no momento em que ele coloca o VP jurídico do Vasco contra a parede, e depois o Levinciano, que mandou uns áudios aqui para o canal esclarecendo toda a farsa desse acordo feito para mascarar o momento terrível que o Vasco vive hoje, repetindo uma segunda divisão, uma catástrofe financeira que tá por vir, e eu vou trazer para você depois da vinheta do canal. E outra coisa, é marota essa informação de que reduz em 50% a dívida fiscal do clube. Não, não é verdade. Isso não é verdade porque não está se considerando o Profut. O Vasco está pagando o Profut, tem lá, se não me engano, ainda 250 milhões para pagar aproximadamente. Está equacionado. Ali sim foi um programa de refinanciamento específico para os clubes que foi realmente muito vantajoso, tanto é que todos aderiram. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando com o seu joinha e o seu like, que é fundamental para esse canal alcançar mais vascaínos no YouTube, para desespero dos Nutelas. Então não deixe de deixar o joinha. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue o @vascaíno Cerrado lá no Instagram. E avisar o Nutella, quando ele dá o dislike, ele está ajudando também o canal a ser indicado no YouTube também, porque ele está interagindo com o material. Então, muito obrigado a você, torcedor Nutella, que vem ajudando o canal nesse crescimento aí no YouTube, beleza? Vamos falar aqui dessa farsa, desse acordo com a PGFN, né? Que tomou conta dos noticiários para poder mascarar ou tirar o momento vivido pelo Vasco na Série B, que está às vésperas de mais um fracasso e repetir uma segunda divisão que para a gente vai ser catastrófico. E eu vou começar trazendo uma entrevista do Capello com o VP jurídico do Vasco, né? Que é o Bulhões, José Bulhões. E ele coloca o Bulhões na parede quando ele pergunta, cara, e ele faz ali um cálculo sendo muito otimista e com descontos e tudo, e fala o Vasco tem que pagar quase 30 milhões por ano para esse acordo. Como é que o Vasco vai fazer isso? É verdade, é verdade. É que eu estou tentando fazer um exercício só para entender o seguinte. Aliás, eu esqueci do desconto. Então vamos fazer o seguinte. 220 milhões no total, você tira 30%, que é o valor de desconto. Pode ser que haja descontos maiores, mas tem alguns ali que não vão ter descontos, por algumas exceções. Vamos tirar 30% como um exercício lógico. 66 milhões de reais a menos é o desconto que o Vasco pode obter nessa renegociação. Sobram 154. Os 154 divide por 6 anos, vai dar 26, quase 27 milhões de reais por ano. O ponto que eu queria chegar é o seguinte: o Vasco estando na segunda divisão, com direito de transmissão reduzido, o Vasco tendo dificuldade de arrecadação em todas as suas linhas, e não é de hoje, o Vasco já está assim há mais de 20 anos, ele vai precisar necessariamente aumentar bastante o seu faturamento para dar conta de pagar esses 26 milhões de reais no ano. Porque se ele dedica 20% das receitas, isso é dinâmico, isso dá uma tranquilidade, ao mesmo tempo tem um valor mínimo ali que tem que gerar para conseguir pagar, que senão você não vai sair do lugar e corre o risco de desrespeitar essas regras novas. Eu tô sendo exagerado aqui, existe um risco aí de o Vasco não conseguir dar conta desses percentuais. É claro, é evidente que para essa pergunta, essa saia justa, o VP jurídico do Vasco não tinha uma resposta, mas ele tentou responder dizendo que o futebol, o negócio do futebol anda crescendo no Brasil e que os clubes estão faturando muito dinheiro e que o Vasco é a quinta maior torcida do Brasil e que o torcedor vai pagar essa conta. Bom, você, né, sabe melhor do que eu, melhor do que ninguém, que a indústria do futebol brasileiro tem aumentado consideravelmente seu faturamento. O Vasco é uma das 5 maiores torcidas do Brasil. O Vasco tem todas as condições de aumentar o seu faturamento para adequar ali, né, para equiparar o que as 5 maiores torcidas, né, da qual o Vasco faz parte,
recebe, né? Então, o que complicou o Vasco ao longo dos anos era justamente a dificuldade de se organizar o pagamento da dívida sem prejudicar os investimentos na sua atividade fim, né? Na sua atividade econômica. Agora, com o RCE, a gente consegue justamente isso, a gente consegue ter previsibilidade no uso do fluxo de caixa do clube. Isso permite também com que o Vasco vá ao mercado, capte empréstimos, capte investimentos para o exercício da sua atividade. Então, eu não tenho dúvidas de que o Vasco tem todas as condições de honrar esses pagamentos no prazo definido na lei. Bom, agora o incrédulo Capello, né, sabendo que o Vasco é um mau pagador e que essa gestão é mais do mesmo, vem com a pancada final. O que vai acontecer se o Vasco não honrar com o compromisso mais uma vez, né, senhor Adriano Mendes? Inicial. E aí tem outra pergunta agora mais técnica aí da parte jurídica. O que acontece com o Vasco se ele não cumprir, se ele não conseguir pagar esses credores dentro do prazo estabelecido, ou mesmo deixar de pagar o valor mensal, como aconteceu algumas vezes com o ato trabalhista? Qual é a punição para a volta das execuções. As execuções voltam ao seu curso normal, conforme previsto na lei, né? Seja em razão do fim do prazo, né? Você tem um prazo máximo de 10 anos. Se você estourar esse prazo sem ter conseguido quitar integralmente suas dívidas cíveis e trabalhistas, as execuções voltam a prosseguir e o clube volta a sofrer penhoras, né? Como você pode ver aí, volta tudo a estaca zero, volta as execuções, as penhoras, tudo de novo. Então, mais do mesmo. E o Levinciano, eu conversei com ele, ele mandou um áudio, ou ele mandou uma sequência de áudios que eu vou mostrar para você aqui agora. No primeiro momento, ele fala de uma cortina de fumaça, que é aí modus operandi dessa gestão, tentando acobertar tudo que eles têm feito de errado no clube, né? E fala em contar com o ovo na coaca da galinha, para os que não entendem, é no cu da galinha, porque aqui a gente fala o linguajar do torcedor mesmo, para poder pagar essa dívida lá na frente com a ajuda do torcedor que eles afastaram do clube. Salve, Thiago. Saudações vascaínas a você aí, a todos que assistem teu canal. Eu estava preferindo somente torcer para o Vasco nesse final de temporada, porque estamos numa situação crítica aí, mas infelizmente a gente vê que a diretoria do Vasco age como sempre se agiu no Vasco, de criar notícias que parecem muito positivas quando a situação está muito ruim para fazer o que se chama de cortina de fumaça. E mais uma vez se vê que está se fazendo uma ação para garantir o fluxo, né, o caixa, nos próximos meses, aliviar aí alguma possibilidade de penhora ou penhora e fazer pagamentos aí pontuais, para trás e para frente um pouquinho talvez. Chega lá na frente, a gente engasga novamente, porque por uma razão muito simples, que você faz um pagamento de débito sem ter a receita antes, contando que vai ter a receita depois. Por isso que o caminho está equivocado novamente. Por isso que o caminho é primeiro você ter o investimento para depois negociar as dívidas. É assim que se faz, é assim que o Somamos fez, incluindo conseguir 3 possibilidades de financiamento, para aí você, tendo o financiamento primeiro, fazer o equacionamento das dívidas. É um exercício básico financeiro. Ou seja, está se contando única e exclusivamente que pelo fato do Vasco ter uma torcida grande, que essa torcida vai ser capaz de aumentar a receita. Só que vai aumentar a receita como? Se a torcida está desmotivada, não confia na gestão, está entristecida, está completamente afastada do clube em função de sucessivas eleições onde a escolha do associado não é respeitada. Então o cara está contando que a receita vai aumentar, entendendo que a torcida vai chegar junto para prestigiar uma diretoria que ela não tem qualquer simpatia por essa diretoria, que por sua vez não tem qualquer empatia com o torcedor. Ou seja, vai dar com a porta na cara, vai bater com a cara na parede. Mais uma vez por si acordar algo que não se sabe se vai poder cumprir e que fica claro que será muito improvável de se conseguir cumprir porque está se contando com algo que não se tem em mãos. Por isso, completamente equivocado, cortina de fumaça. Pode ser que alivie em parte o clube, repito, para pagar alguma folha para trás e mais alguma coisinha para frente, de repente garantir o final do ano. E ali na frente, no meio do ano que vem, possivelmente, vamos estar com problemas novamente. Um grande abraço, Thiago. Não é assim que se administra o clube, não é assim que se resolve os problemas do clube. Estão completamente equivocados mais uma vez. Bom, e para finalizar, vou trazer mais 2 trechos. Uma ele vai falar sobre essa maravilha que estão contando por aí, que é um trabalho de excelência feito pelo jurídico do Vasco, que conquistou a duras penas um acordo para poder
parcelar ou centralizar todas as dívidas do Vasco, sendo que esse programa ele já está aí para ser contemplado por empresas que quiserem participar e tiver uma dívida maior que 15 milhões de reais, só que a busca por esse programa pelas empresas ainda está sendo muito baixa porque não estão vendo vantagem nesse acordo que o Vasco desesperado abraçou. E depois ele vai falar também sobre essa mentira, mais uma farsa contada de que há uma redução de 50% do valor da dívida do Vasco, e isso é mentira. Thiago, e ainda tem outra coisa aí, tá se colocando aí como se isso fosse uma grande iniciativa de altos méritos da diretoria, tal, etc. Quando, na verdade, isso aí é um programa de adesão a uma proposta de refinanciamento de dívidas do governo federal, que tem um programa para isso, que é normal em anos que antecedem eleições, e que houve uma baixíssima adesão do empresariado. As empresas não aderiram porque entenderam que os prazos são muito curtos de pagamento e que os descontos não são tão bons como outros programas de refinanciamento que já deram, inclusive, desconto de percentuais muito superiores. Então, no final das contas, quem está correndo para esse tipo de financiamento nesse momento é quem está desesperado, como o Vasco, Cruzeiro, Fluminense, que não encontram possibilidade de captação de receita para poder equacionar a sua vida financeira. Isso acho que vale a pena ser colocado, porque a adesão no mercado foi muito baixa por entender que o prazo é muito curto. E, mais uma vez, está se contando com os ovos na cloaca da galinha, porque está se contando com algo que não está planejado, que não existe e que não tem conexão com o torcedor para se fazer acontecer. Isso é muito importante ser considerado. Um grande abraço. E outra coisa, é marota essa informação de que reduz-se em 50% a dívida fiscal do clube. Não, é verdade. Isso não é verdade porque não está se considerando o Profut. O Vasco está pagando o Profut, tem lá, se não me engano, ainda 250 milhões para pagar aproximadamente. Está equacionado. Ali sim foi um programa de refinanciamento específico para os clubes que foi realmente muito vantajoso, tanto é que todos aderiram, no qual, nesse programa, em 2015, quando o Vasco entrou, ali sim se abateu 300 milhões da dívida fiscal do Vasco. Esse sim foi um programa muito vantajoso para o clube. Esse atual agora não foi considerado vantajoso para as empresas que não entraram, não aderiram. Né? Repito, só aderiu quem está praticamente na CTI aí tentando se salvar, e não se pode dizer que houve uma economia enquanto o parcelamento não tiver sido pago, meu amigo. Porque como é que houve economia se você, na verdade, está reparcelando e ainda não pagou as parcelas? Tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus. Então tá aí mais uma farsa desvendada dessa gestão de canalhas que afundaram com o clube, estão fudendo com o Vasco e ainda ficam cantando vantagem por aí com meia dúzia de seguidor otário, propagando ou repassando essas fakes ou essas histórias, essas conversas aí para boi dormir. Beleza? Inclusive esse advogado jurídico do Vasco, o Bulhões, eu entrei numa rede social dele, o Twitter, nem entro lá no Twitter, mas entrei para ver se era ele mesmo, e ele falava que a eleição do dia 14 contemplou o sócio de forma online, que a eleição do dia 7 ela era para restringir, para que o sócio fora do estado do Rio de Janeiro não votasse, e muito pelo contrário, veio gente de Portugal, Espírito Santo, São Caravana do Sul, eles é que não respeitaram a pluricidade ou as pessoas que foram votar de longe, né? Já que ele pensa no todo, já que eles pensam, é só aprovar aí o voto para o sócio torcedor. Quero ver se tem peito mesmo para mostrar que vocês estão querendo abrir o Vasco e abrir para que todos os vascaínos votem na eleição. Mentira para boi dormir, contada por pessoas que a gente sabe que destruíram com o Vasco da Gama. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.